só para fazer um pequeno resumo, né? A gente fez sistemas de equações lineares. Aí a gente tem matriz ampliada. Na verdade, o livro usa outro termo, né? Matriz aumentada, né? Aumentada. A gente tem o conceito de solução, equações paramétricas da solução e processo de eliminação de variável, né? Isso foi o que a gente fez até a última aula, né? As duas aulas da semana passada. O que faltou dessa seção ponto 1 é o que é chamado de sistema consistente e inconsistente. Então, foi uma coisa que eu esqueci de falar. Não sempre teremos, assim, também falamos de sistema homogêneo, né? Sistema homogêneo. Não sempre teremos três possibilidades, eu já falei isso várias vezes. O sistema pode ter uma solução só, pode ter infinitas ou pode não ter soluções, tá? Então, a gente pode pensar em duas possibilidades, né? Então, isso foi uma coisa que eu esqueci de falar na última vez, só isso. Mas é só uma definição. O sistema tem dois tipos de, duas formas de se comportar. Então, você tem o que se chama de sistema sistemas consistentes e inconsistentes. Então, o sistema consistente e sistema inconsistente. O que significa ser consistente? Consistente quer dizer que tem pelo menos uma solução. Uma solução. Inconsistente quer dizer que não existem soluções. Ou seja, não existe nenhuma. Não existe nenhuma solução. Bom, quando tem pelo menos uma, você tem duas possibilidades. Quais são essas possibilidades que a gente já falou um pouco sobre elas? Quantas possibilidades tem? Você tem no mínimo uma. Então, quem falou? Acho que duas pessoas falaram ao mesmo tempo. Jordan, que mais? Tá, pode repetir, Jordan, por favor. É uma solução ou infinita? Pronto, então você pode ter uma solução ou ter infinitas. Só tem essas duas possibilidades. Uma única solução, infinitas soluções. A maneira de você se lembrar disso é muito fácil. Pensa em retas, né? Então você tem retas paralelas, você tem retas que se intersectam, você tem duas retas iguais, tá? Então esse aqui é o caso consistente, esse é o caso inconsistente.
uma única solução, que é esse ponto de intersecção, e aqui infinitas, tá? Essa é a forma de se lembrar. Então, essas duas subcategorias, infinita solução ou uma solução, tem que ter um nome, né? Deixa eu me lembrar qual é o nome que ele dá. Ainda não coloco o nome, né? Beleza. Certo. Então, o que a gente quer agora, né? Assim, eu já me lembrei. O nome para única é determinado, tá? Sistema determinado. E para infinita, sistema indeterminado. Tá bom? Mas tudo bem. O que a gente quer aprender agora é o algoritmo, né? Então, o que a gente fez? A gente tinha um sistema, né? Vamos supor aqui A1, X1, A1, 2, X2, até A1N, Xn, depois veria A21, X1, mais A22, X2, etc, etc, até A2N, Xn, isso aqui é igual a B1, isso aqui é igual a B2, aí você vai descendo até a última equação, fica AM1x1 mais AM2x2, etc, 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 até AMNxn igual a BN, tá? Daí o que a gente faz é partir para a matriz aumentada. Então você pega os coeficientes das equações e esqueça do resto, tá? E o que a gente tentou fazer foi, em vez de aplicar operações com as equações, aplicar operações à matriz aumentada. Lembrando que o termo aumentada tem a ver com a inclusão das constantes que estão do lado direito do sinal de igualdade, né? Você aumenta com essas constantes aqui, tá? E a gente fez operações com linhas da matriz, tá bom? Então, quais foram as operações que a gente fez? São três tipos de operações. Alguém se lembra quais operações fizemos? Elas são chamadas de operações elementares, tá? Operações elementares. Elementares. Com linhas. Pode ser feito com colunas também, por enquanto a gente vai fazer com as linhas. Vamos lá. Quais foram essas operações? Multiplicar uma linha e somar com outra seria uma delas? O que falou? Adriele. Adriele? Repete, por favor. Multiplicar uma linha e somar com outra seria uma dessas operações? Esse é um tipo de operação, que seria a mais complexa, tá? Antes essa operação tem mais duas que são mais simples. Tem uma que a gente não usou, e a mais simples de todas. Você vai pegar e permutar duas linhas, tá? Permutar duas linhas, ok? Em símbolos, a gente vai escrever assim, e vocês têm que aprender a escrever assim, tá bom? Você pega a linha, digamos, a iésima linha,
e vai permutar com a j-ésima, por exemplo, tá? E esse é o símbolo que vocês têm que aprender, tá bom? Então, por exemplo, eu vou permutar a terceira com a quarta. Então, eu tenho uma matriz, ao aplicar essa operação, que vai ser indicada com esses símbolos, a matriz nova difere da matriz original pela permutação entre a terceira e a quarta linha, tá bom? A segunda operação elementar, ela é a seguinte: você multiplica uma linha por uma escalar, por um número no nulo, tá? Multiplicar uma linha por um número no nulo. Diferente de zero, tá? E a gente indica assim: a iésima linha é substituída por lambda, que é aquele número, vezes a iésima linha, tá bom? Só lembrando que para nós a palavra escalar, tá? Escalar significa número, tá bom? Outra forma de chamar os números. Por quê? Porque a gente vai aprender a fazer operações com outro tipo de objetos, né? Que são chamados, de modo geral, vetores, tá? Então, para diferenciar os vetores ou as matrizes, que são objetos com os quais eu posso fazer operações como soma, multiplicação, aqueles mais simples de todos que conhecemos da vida desde sempre, os números, eu vou chamar de escalares, tá bom? Então, eu posso aqui trocar por um escalar. Tá bom? Escalar. Quando você encontrar a palavra escalar, não é nada mais do que um número que você conhece desde sempre, tá bom? A terceira foi aquela operação que a Adriele falou, que é a mais complicada das três, tá? Que é substituir. Na verdade, a operação é mais do que multiplicar, tá? É substituir a linha por ela vezes um escalar. Peraí, deixa eu só reescrever essa frase aqui. Não é só fazer a operação, você vai fazer uma substituição, tá? Substituir. Substituir uma linha por um múltiplo escalar dela, tá? É isso. Então, você pega uma linha e substitui ela por um múltiplo escalar dela. Múltiplo escalar é multiplicar por um número. A última, então, agora sim, substituir uma linha por ela mais um múltiplo de uma outra. Pela soma dela mais um múltiplo escalar de uma outra. Múltiplo escalar de uma outra, tá? E aí, o símbolo é o seguinte: você pega a iésima linha, vai substituir por ela mais o múltiplo de uma outra linha, que tem que ser uma linha diferente, né? Uma outra diferente, tá? Ok. Essas são as três operações entre linhas, que são chamadas de operações elementares, tá bom? Tudo bem, gente? Alguma pergunta? Tudo bem, tudo tranquilo. E isso equivale a fazer operações com equações, tá? E essas operações aparecem naturalmente quando você tenta resolver o sistema por eliminação de variáveis, tá? Ok. E a gente fez alguns exemplos, alguns sistemas 3x3, né?
Agora, a gente vai usar isso para encontrar nosso algoritmo de solução de sistemas lineares, tá? Esse algoritmo tem um nome que é chamado de eliminação gaussiana ou eliminação de Gauss-Jordan, tá? Então, método de eliminação gaussiana, perdão. Método de eliminação gaussiana. Bom, esse método é, então, você vai ter o sistema, ok? Aí você extrai o espírito do sistema, que é a matriz aumentada, e vai fazer as operações elementares que façam com que eu obtenha uma matriz que vai ter uma forma especial, tá? A matriz que eu quero obter, através dessas operações, ela vai ter uma forma muito especial. Você vai ter uma escadinha aqui, que vai ser, você vai conseguir enxergar a escada, porque embaixo dela você só vai ter zeros, tá? Onde você vai fazer o passo, quando você vai descer, você sempre desce depois de que você tem um, tá? Você vai ter um. Você desce, só desce quando aparecer um. Antes do um, só pode ter zeros, tá? E por aí vai. E em cima desses uns, você pode ter algumas coisas aqui, algumas coisas por aqui, tá bom? Então, assim, muito grosso modo é isso. Eu pegar uma matriz que está associada a um certo sistema linear, tá bom? Vou extrair a alma desse sistema, que é a matriz aumentada, e vou fazer essas operações com linhas para transformar essa matriz, que pode ser uma matriz bem complicada, numa matriz mais simples, que vai ter essa forma. Tem uma forma de escada, a escada a gente identifica porque vai ter uma região cheia de zeros, e se você traçar se você quiser traçar uma linha em cima dessa região, você vai ter uma forma de escada, e o que tem lá em cima é uma coisa o mais simples possível, vai ter alguns zeros, alguns uns, os uns nos indicam onde que você vai dar o passo para descer a escada, e depois você pode ter outras coisas que a gente, ao longo dos exemplos, vai entender como é que vai ficar, tá bom? No exemplo que a gente fez da última vez, a gente tinha uma matriz que era uma coisa assim, deixa eu ver, só me lembrar o exemplo. Vamos ver qual era a matriz. Vamos ver, a matriz era a matriz 1129, tá? 1, 2, 9. Essa é a primeira linha, a segunda é 2, 4, menos 3, 1. Esse é 3, 6, menos 5, 0. Tá? Essa matriz correspondia a um sistema x mais y mais 2z igual a 9, 2x mais 4y menos 3z igual a 1, 3x mais 6y menos 5z igual a 0, tá? A gente aplicou essas operações com linhas até chegar numa matriz que teve essa forma aqui, ó. 1001, 0102, 001 e 3, tá? Esse aqui é o caso mais bonito possível, né? A escada, você desce dando um passo para frente, tá? Só tem que dar um passo, tá? O que que tem embaixo dos uns? Os uns só pode ter zeros embaixo, tá? Então, a parte que identifica a escada é essa daqui, tá?
Em cima do 1 pode ter qualquer coisa, pode ter 0 ou não. Nesse caso deu 0, tá? E aparecem algumas colunas com números, né? Então, essa é a forma mais bonita possível. Tem uma escada, embaixo só tem zeros, em cima tem alguns zeros e algumas coisas que não, tá? E os passos da escada estão dados por ilusões que aparecem numa espécie de diagonal aqui, tá bom? É clara essa ideia, gente? É uma ideia nos baseando no último exemplo da última aula, tá bom? Alguma pergunta? Vamos lá, alguém tem que ter uma pergunta. Temos 30 pessoas. Vamos lá, uma pergunta. Quero uma pergunta, pelo menos. Vamos lá. Esqueçam da timidez por algum momento. Pergunte. Bom, professor, acho que está tranquilo aí. Foi a questão da aula passada. Tá bom. Ok. Então, matriz escalonada reduzida por linhas. Pronto. Então, essas matrizes que têm essa forma vão ter um nome especial. Matriz. Ó, o nome dela é o seguinte: matriz escalonada reduzida, tá? Por linhas. Por linhas. Esse por linhas eu boto entre parênteses, por quê? Porque nessa primeira etapa a gente vai aplicar as operações às linhas da matriz, tá? São operações com linhas. Mas pode ser feita a mesma análise, embora leve a um caminho diferente, você poderia fazer uma análise aplicando operações com colunas, tá? Escalonada reduzida, tá? Essa palavra reduzida tem a ver com o fato seguinte: em cima do 1 só tem zeros, tá? Esse é o significado da palavra final, reduzida. Quando não tem essa última condição, a gente simplesmente usa as primeiras duas palavras, matriz escalonada, tá? Alguém fez alguma pergunta por aí, eu acho. Eu levantei a mão, Marisa? professor. Maria, fala. Aqui a gente vai levar em consideração como se já soubéssemos todas as propriedades das matrizes, as operações básicas, ou você vai dar uma pincelada, uma resumida com isso? Não, a gente, quando mais para frente, vai falar de matriz e falar de operações com matrizes, que é um assunto diferente. Aqui eu quero fazer operações com as linhas, eu quero transformar uma matriz numa outra a partir de operações com linhas, tá? Depois a gente Certo. vai mudar de assunto e falar de matriz como um objeto por si só e as operações algébricas que você pode fazer com duas matrizes, somar duas matrizes, multiplicar, essas coisas, tá? Por enquanto, aqui a gente vai usar o conceito de matriz como uma ferramenta para resolver sistemas lineares, tá certo, Maria? E Certo, a professor, única coisa obrigada. que a gente vai querer sobre as matrizes é fazer algumas operações com as linhas, tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal? Pronto. Então, vamos ver qual seria essa definição bem rigorosa do que é uma matriz escalonada reduzida. Então, uma matriz escalonada reduzida, ela deve satisfazer 4 condições para você conseguir chamá-la de matriz escalonada ou de matriz escalonada reduzida, tá? Então, as primeiras 3 condições têm a ver com as duas primeiras palavras, matriz escalonada. A quarta é a propriedade a mais, que é chamada de reduzida, tá? Então, é o seguinte, primeira condição. Se você tiver uma linha que não for nula,
o primeiro número que aparece nessa linha, de esquerda a direita, tem que ser 1, tá? Se cada linha não nula, primeiro elemento não nulo, assim, o primeiro elemento não nulo de uma linha não nula, nula deve ser 1, tá bom? Então, você tem que fazer o seguinte, você pega e começa a procurar pelas linhas. Pode ter uma linha nula, pode ter mais uma linha nula, aí você pega a primeira linha não nula que você encontrar, digamos a terceira. Aí, quando você encontrar essa linha não nula, você começa a percorrer ela de esquerda a direita. Aí, você pode ter zeros no começo, tá? Mas o primeiro elemento não nulo que aparece tem que ser 1, tá? Indo de esquerda a direita, ok? Nesse exemplo aqui, a primeira linha não nula é exatamente a primeira linha da matriz, tá? Em cima não vai ter nenhuma linha nula. Aí você observa o primeiro elemento não nulo de esquerda a direita. Ele é exatamente 1, tá? Esses 1s têm um nome especial. Esse número 1 é chamado de pivô. Pivô, tá? Ok? Segunda condição. Quando tiver linhas nulas, elas devem ficar lá embaixo no final. Se houverem linhas nulas, elas aparecem no final, todas juntas. Aparecem no final, todas juntas. Então, não pode misturar. Uma linha nula, uma não nula. Uma nula, uma não nula. 3 nulas, uma não nula. Não. Quando houverem linhas nulas, elas têm que ir todas lá para baixo, no final, todas juntas, tá bom? Terceira condição. Se você pegar duas linhas sucessivas, que tem pivôs, o pivô da linha de cima fica à esquerda do pivô da linha de baixo. Se tivermos duas linhas com pivôs consecutivas, pivôs consecutivas, sucessivas, vamos falar sucessivas. Então, o pivô da linha de cima está à esquerda do pivô da linha de baixo, tá? Ok? É claro isso, gente? São claras essas três propriedades? Professor? Talvez. Como é que sabe quando é uma linha nula? Uma linha nula se todos os elementos dessa linha são o zero. São elementos nulos, tá? Tá bom, obrigada. Beleza? De nada. Alguém mais fala por aí? Alguma coisa no chat, eu acho? Matheus, tudo bem. Ok. Bom. Então é isso. Primeiro tem que ver as linhas não nulas, tá?
elas têm que ficar, segundo a segunda condição, elas têm que ficar para cima. As linhas não nulas ficam em cima, as nulas ficam todas embaixo juntas, tá? Aí você pega as linhas nulas e encontra os pivôs. Os pivôs têm que ser os primeiros elementos nulos, perdão, os primeiros elementos não nulos dessas linhas não nulas, e tem que ser exatamente o número 1, tá? A terceira condição aqui diz que os pivôs, eles vão aparecer na forma de escada. E essa é a condição da forma de escada. O pivô de cima tem que estar mais à esquerda do que o pivô da linha de baixo, subsequente. Aí você vai descendo. A descida da escada é pelos pivôs, tá bom? Então, se satisfazer essas três condições, você chama ela de como? Matriz como? Que matriz é essa aí? Matriz escalonada. Exatamente, escalonada. Para ser reduzida, você precisa, além das três, uma quarta condição. A quarta condição é que em cima dos pivôs não tenha elementos diferentes de zero. Acima de cada pivô, e todos os elementos são nulos. São nulos. Nulos quer dizer, são iguais ao escalar zero, tá bom? Uma matriz escalonada, então deixa eu só fazer uma coisa melhor. Matriz escalonada tem que satisfazer as três primeiras condições. Matriz escalonada reduzida tem que satisfazer as três primeiras e a quarta, tá? As três primeiras e, além disso, a quarta, ok? Então, qual é a única forma de entender essas coisas que parecem um pouco complicadas, mas que não são? Qual é a única maneira de entender isso, gente? Jordan? Maria, muito bem, fazendo exercícios, tá? Então, vamos fazer alguns exemplos aqui, mas aí vocês têm que fazer muito mais para esses conceitos fiquem claros para vocês, ok? Vamos fazer vários exemplos. E vocês vão dizer para mim quando que a matriz está na forma escalonada, matriz escalonada, ou quando que ela está na forma escalonada reduzida. Tá? Professor, Vamos falar. no livro tem um exemplo aqui na página 11 de uma matriz escalonada reduzida e aí todas as linhas são nulas. Por que que isso não é um problema? Beleza, vamos chegar lá. Já vamos chegar lá, tá bom? Isso Tudo já é uma coisa mais de matemática, né? Quando a gente, em matemática, quer descrever coisas botando condições, algumas condições, e se nenhuma, assim, você verifica que aquela matriz satisfaz as quatro condições porque não tem nenhuma coisa que contradiga essas quatro condições, tá? É uma coisa meio que parece meio diferente, mas já já a gente vai entender, tá bom? Tudo bem. Exemplos. E aí eu vou tentar fazer um exemplo de esses conceitos lógicos, como que a gente pensa neles. Tá? Então, vamos, primeiro, vamos lá. Então, matriz 1004, depois vem 1007, 0107, depois vem 001 menos 1. A próxima matriz é a identidade 10001000101. Depois vem uma matriz 4 por 5, 01, menos 2, 01. 0, 0, 0, 1, 3. Depois vem 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. E a última, que Solon falou, é essa aqui. Todos os elementos são nulos. Beleza. Então vamos ver se você tem. Preciso fazer aqui uma coisa para encaixar. Eu vou apagar isso aqui por um instante só. Vou subir isso aqui. Vocês consigam ver na mesma página as condições. Será que dá? É, vamos ver. Não vai dar, mas tudo bem. Bom, então a primeira, ela estará na forma escalonada reduzida. Então vocês têm que olhar para a primeira condição. Peguem as linhas não nulas da matriz e reparem quem é o primeiro elemento não nulo nessa linha, tá? Então, nessa matriz, tem alguma linha nula, gente? Não. Não. Não, então tá certo. Olhe para a primeira linha não nula, que nesse caso seria a primeira linha da matriz. Qual o primeiro elemento não nulo nessa linha? Número 1. Número 1, muito bem. Segunda linha, é uma linha nula? Não. Não, porque tem pelo menos um 1 aqui, os 7, que são não nulos, né? Aí você começa, o primeiro é 0, tudo bem, pode ser 0, não tem problema. O que tem que acontecer é que o primeiro elemento diferente de 0 seja 1. Acontece? Sim. Beleza. Próxima linha. Ela não é nula porque tem pelo menos um elemento não nulo, esse é 1 e esse menos 1. Aí você vai percorrer. Primeiro é nulo, segundo é nulo. O primeiro não nulo, de novo, é o número 1. Então você está satisfazendo primeira condição, tá? A segunda, se houverem linhas nulas. Há linhas nulas? Não. Não, então você Não. passa direto para a terceira condição, tá? Você olha os pivôs. O pivô da primeira e o pivô da segunda. Eles satisfazem a condição 3? Sim. O pivô da primeira está mais à esquerda que o pivô da segunda. O pivô da terceira e da segunda agora. O pivô da segunda está mais à esquerda do que o pivô da terceira. Então, a terceira condição é satisfeita também. A quarta é satisfeita? Sim. Sim. Então, acima do primeiro pivô tem alguém? Não. Então veja, olha só, a quarta condição diz, acima de cada pivô. Aqui não tem ninguém. Tá? Então, é um caso que funciona. Funciona, não tem ninguém, então funciona, não tem zero. Se tivesse zeros, é porque teria alguém em cima. Não tem ninguém em cima, não tem zeros. O segundo, acima do zero tem gente. Acima do 1, perdão. Tem alguém diferente de zero? Não. Não, todo mundo acima do segundo pivô é igual a zero. Acima do terceiro pivô, tem alguém diferente de zero? Não. Não, então tá pronto. Tem uma coisa que não tá batendo para mim. Ah, não, tem que ser acima e abaixo, tá bom, gente? Eu só coloquei acima. Acima e abaixo, né? Acima e abaixo. Tá? Então, você olha para cima, não tem ninguém. Para baixo, todo mundo zero, tá? Aqui para cima, zero. Para baixo, zeros. Para cima, zeros. Para baixo, ninguém, tá bom? Pronto, então a segunda matriz, vocês podem falar já para mim se ela está na forma escalonada reduzida? Escalonada reduzida. Pronto, escalonada reduzida. Aí depois, com o tempo, vocês só vão pegar aqui, enxergar a escada e ver que o que está embaixo é tudo zero e em cima dos pivôs só tem os zeros, tá? A terceira está na forma escalonada? Escalonada reduzida. Isso, então veja esse aqui. Primeiro o pivô, ó, onde ele aparece, né?
Aí o segundo, ele te diz onde descer. Você desceu. Pronto, ó, aqui tem a escada, tudo que está embaixo é zero. Aqui, né, no segundo pivô, o que está em cima também é igual a zero. Tá? Agora, a última, solo. Será que ela está na forma escalonada, sim ou não? O que, Bom, que tem professor, de eu estranho? já sei a resposta, que o livro aponta como uma escalada reduzida, Mas o que, entendeu? que tem de estranho para você? Acho que o que causa estranheza é a falta de um pivô, né? Certo, então veja, aqui não diz que você tem que ter pivôs. Diz que quando eles que existirem, chama ela de pivôs, tá? Assim, a primeira condição, você consegue achar o primeiro elemento não nulo de uma linha não nula? Você consegue achar? Não. Não, então isso quer dizer que tudo bem. Não Certo. tem. Não tem como achar os pivôs, tá? Então isso não é uma coisa que te diga que a matriz não está na forma que você quer. Você nem consegue encontrar os pivôs. Então, você só pode falar dos pivôs quando eles existirem, tá? Tudo bem. Mesma coisa com as outras, né? Todas as linhas nulas aparecem no final. Aqui, todas são nulas. E o final é tudo, tá? O final são todas as linhas, todas estão no final, tá? Entendi. É uma questão de lógica, né? Como você comentou. Exatamente. É uma questão de como você nega uma afirmação lógica, né? Uma proposição, uma afirmação lógica, né? Terceira, se tivermos duas linhas com pivôs, tem alguma linha com pivô? Também não. Não, então você esquece. Não tem, então não tem o que você observar, né? E a última, acima de cada pivô, embaixo de cada pivô, você pode tentar falar nessa frase, nessa afirmação? Não, porque não tem os pivôs. Os pivôs não estão ali, então você não consegue dizer que embaixo de um pivô tem um elemento não nulo. Embaixo de um pivô tem o 2, porque o pivô não está por aí, tá? Deixa eu ver se encontro um exemplo assim, menos abstrato para identificar esse tipo de coisa. Deixa eu só pensar um pouquinho. Então, por enquanto, essa matriz nula, ela é uma matriz reduzida, só que ela não serve para nada. Isso tem também, né? Ela é reduzida, ela é escalonada reduzida, mas você não tem como extrair nenhuma informação dessa Foi matriz. esse final de semana. Eu vou olhar hoje se ainda tá. Essa matriz. Alguém fala alguma coisa, gente? Lucas. Lucas, você fala alguma coisa? Acho que eu esqueci o microfone ligado, professor. Se for comigo, não fui eu, não. Não foi. Ah, tá. Não, tem outro Lucas, é Lucas Ferreira. Acho que tudo bem, acho que foi isso então, né? Esqueça. Tá certo, Lucas, tá beleza. Deixa eu ver se encontro um exemplo, né? Tá, vamos pensar assim. Digamos que para os carros, que acabou a tinta. Que acabou a tinta para os carros. Aí só tem três cores de tinta: branco, preto e azul. Os outros acabaram, tá? Então, a gente vai chamar, assim, assim, todo mundo tem que pintar o carro de branco, de preto ou de azul. Aí todo mundo vai e pinta. Então, na rua você só vai ver carros brancos, pretos ou azuis, né? Então, como é que eu faço isso?
os carros que fizeram que pintaram e ficaram nas cores que podem usar, são os carros dentro do padrão. Os que não são os carros fora do padrão, né? Então, você pergunta, seu carro está dentro do padrão? Aí quem não tem carro vai responder o quê? Na vida real. Não vai responder. Vai dizer que não tem carro, né? É, Mas você tem que responder o formulário. Seu carro está dentro do padrão? Aí só tem duas respostas, sim ou não. Quem não tem carro deveria responder o quê no formulário? Não, Sim ou não? acho que não. Sim, ele está dentro do padrão. Ih, rapaz, aí a lógica Porque se tem que ser. estivesse fora do padrão, o carro dele seria vermelho. Mas ele nem tem carro, Ih, rapaz. tá bom? Isso que acontece. Você tem o padrão. Você está dentro do padrão, mas você nem tem o carro. Você tem que responder sim ou não. Tem que responder sim. Está dentro do padrão, sim. Porque se estivesse fora do padrão, o que significa estar fora do padrão? Ter o Tem o carro carro vermelho. que não seja nem azul, nem branco, nem preto. Mas para ser azul, branco e preto, no mínimo que você tem que ter o carro, né? Então você está sim dentro do padrão, tá bom? É uma coisa assim, tá? Mas essas são coisas que não vão atrapalhar, tá bom? A gente nunca vai usar a matriz nula para resolver um sistema, ok? A gente quer as matrizes 1, 2 e 3, elas que vão nos ajudar. Então, você nunca vai ter que preencher esse formulário, não se preocupe por isso, não. Nunca vai ter que preencher, mas se tivesse que preencher, você teria que falar que sim, tá bom? Mais ou menos, claro? tá bom, professor, obrigado. Tranquilo. Isso vai acontecer várias vezes. Várias vezes a gente vai fazer definições e tem um cara que você diz, mas ele se encaixa ou não se encaixa. Aí você sempre vai pensar assim, o formulário. Sim, eu não tenho carro, mas respondo que sim, tá? Depois eu vou tentar pensar um exemplo melhor. Esse foi o primeiro que veio à cabeça, tá bom? Professor, Oi. podia pegar uma questão da lista que se encaixasse nesse exemplo para fazer também. Mas é o que eu digo, não vai aparecer. A matriz nula não serve para resolver sistemas, tá? Não, não necessariamente para matriz nula, para esse assunto, esse exemplo, Ah, sim, isso a gente vai fazer já já. certo? Vai fazer com exercícios, ok? Com exemplos. O próximo exemplo são matrizes que são escalonadas, mas não são reduzidas, tá? Persegue escalonada reduzida, escalonada reduzida, escalonada reduzida, escalonada reduzida. Vamos lá. Temos 1, 4, menos 3, 7. Depois temos 0, 1, 6, 2, 0, 0, 1 e 5. Depois temos 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Depois temos 0, 1, 2, 6, 0, 0, 0, 1, menos 1, 0. E finalmente 0, 0, 0, 0. Então, a primeira matriz está na forma escalonada. Sim, Aí o que eu digo, na prática você vai ter que encontrar a escada. Tá? No pivô, o pivô te diz onde descer, né? Então você desce no próximo pivô. Isso tem a ver com a condição 3. Os zeros tem que estar lá embaixo. Ó, tá lá embaixo. Ela está reduzida? Não, não, professor. Por que não? A primeira coisa que eu identifiquei foi que acima do pivô não é um número nulo. De qual pivô? Então, É, da segunda linha, então,
Pegou o segundo Primeiro, pivô, acima né? tem um 4 e não 0. Deveria ter um zero aqui, né? Não tem. Isso. Pronto. Para ser Então, reduzida, no portanto, caso. exatamente. Portanto, ela é escalonada, mas não reduzida, tá? Escalonada, mas ela não é reduzida. Não reduzida, ok? Pronto, muito bem. A segunda é escalonada. Ela é escalonada. Pronto, então você na prática tem que encontrar a escadinha. Aí aparece uma linha nula, né? É o primeiro exemplo. Quer dizer, não, já teve o segundo, né? Esse aqui. Exemplo, a linha nula fica lá embaixo, tá? Ela está reduzida? Não. Não pelo mesmo motivo que a anterior, né? No segundo pivô, o cara de cima não é nulo, né? Tá certo? Última matriz. Tá na forma de escada, tá? Você encontra a escadinha, ó. Tá? O que está embaixo, tudo nulo, beleza. O que está em cima, não, né? Então tem o pivô, um cara dele em cima, nulo, né? Então não é, perdão, tem que ser no laranja. Você não tem forma escalonada reduzida. É escalonada sempre e reduzida nunca, tá? Então por que que temos esses dois tipos de formas reduzidas, né? Quando você escalona simplesmente, você tem um algoritmo para solucionar os problemas que é a metade do algoritmo. Assim, tem dois algoritmos, tá? O mais completo, quer dizer, não, esse algoritmo tem dois passos, tá? O primeiro passo sempre vai fazer com que a matriz que eu queira obter seja na forma escalonada, tá? Quando você tem a matriz escalonada, você tem duas opções. Você tem um processo que é chamado de retro. Peraí, cadê o nome disso? Retro. Cadê? Retrosubstituição, tá? Você vai ter um processo de retrosubstituição, tá? Isso a gente vai ver com os exemplos. Ou você pode continuar o algoritmo, tá? Então, primeira parte do algoritmo, você encontra a forma escalonada, sem reduzir, tá? Aí você tem duas opções, faz um processo de retrosubstituição e determina as soluções, ou continua o algoritmo. O algoritmo é, agora, fazer a forma reduzida, zerar tudo que está em cima dos pivôs, tá? Quando você faz a primeira parte do algoritmo, isso se chama de eliminação gaussiana, tá? E quando você faz a primeira e a segunda parte, você tem a redução de Gauss-Jordan, tá? Forma de Gauss, forma de Gauss-Jordan, tá bom? Aí você tem que aprender as duas, né? Mas não tem, assim, você sempre chega no mesmo resultado. A diferença entre fazer a primeira parte do algoritmo e fazer a retrosubstituição, com fazer as duas partes do algoritmo, é que computacionalmente você faz menos operações quando faz retroalimentação, tá? Mas isso você começa a entender a vantagem disso se você tiver muitas equações. Você tem 1.000 equações. Se tivesse que responder 1.000 equações, com 200 incógnitas, seria mais fácil fazer retrosubstituição. Só que, para o nosso caso, vai dar na mesma, tá? Mas os computadores já sabem resolver isso há muito tempo. Você consegue, tem lá vários softwares, vários aplicativos. Resolve esse sistema aqui. Nem precisa ser linear. Você bota o sistema e ele te dá a resposta. Ele usa eliminação gaussiana, faz a metade do algoritmo e faz retrosubstituição, que o computador tem menos chances de errar porque faz menos operações, tá bom? Vamos lá. Então vamos tentar fazer mais exemplos, né?
Tá, então assim, os outros exemplos, eles dizem qual a forma que tem que ter a forma escada, né? Vou fazer um esboço, tá? O que que acontece com a forma de escada? Você vai ter essa forminha aqui de escada, tá? Você pode descer uma altura de uma unidade ou de várias unidades, tá? Não tem problema nenhum. Sempre que vai encontrar abaixo da escada é tudo nulo, tá bom? Tudo tem que ser nulo. Onde que você deu o primeiro passo para baixo? Onde aparecia o pivô, tá? Na primeira linha, o pivô pode estar no começo, no meio, tá? Não tem problema nenhum. E aqui pode ter qualquer coisa. Em cima não, em cima tem que ser tudo nulo. Aqui o próximo passo é onde aparece exatamente o pivô. Em cima do pivô todo nulo, pivô aqui todo nulo, tá? Onde não tiver pivô, pode acontecer qualquer coisa, tá? Qualquer coisa aqui. Essa aqui é essencialmente a forma da escala. Então você vai aprender depois de praticar um pouco, que essas quatro afirmações que parecem complicadas, é só identificar essa forma na matriz, tá bom? É mais ou menos claro o esboço? Sim, tá lá. Depois de praticar um pouco, Sim. você esquece aquelas quatro propriedades que parecem um pouco complicadas e você simplesmente, com os olhos, você consegue entender. Está na forma de escada, sim ou não? Está na forma reduzida, sim ou não, tá? Mas isso é uma questão só de praticar. Você vai ter que praticar bastante. Perguntas? Professor, você pode subir um pouquinho aí, só para aquelas primeiras quatro matrizes, só para eu tirar um print aqui. Obrigado. Lembre-se que o quadro sempre fica disponível no final da aula. Não, tranquilo, já foi aqui. Valeu, professor. Certo. Bom, ok, então agora vamos... Agora sim, para que serve isso, tá? Então, qual vai ser nosso algoritmo? Aqui para frente, o que a gente vai fazer? Então, tem o sistema, tá? Sistema linear, você tem as equações lá. Primeiro passo é qual, gente? Fazer a matriz aumentada. Isso, matriz aumentada, matriz ampliada, ok? Depois começa o algoritmo, tá? Você vai transformar as matrizes, tá? E aí você faz operações com as linhas. E você faz vários passos, pode ser um, dois, mas você tem uma quantidade finita. Depois de N passos, você quer obter o quê? A matriz escalonada. A matriz escalonada, tá? Ela não precisa estar reduzida. Aqui tudo nulo, pivôs, mas não precisa estar reduzida, tá bom? Escalonada. Aí você vai ter dois caminhos. Retrosubstituição. Eu não sei se estou usando o termo certo, mas por enquanto, retrosubstituição ou continuar o algoritmo. Continuar. Algoritmo. Para continuar o algoritmo, você somente precisa zerar o que está em cima dos pivôs, tá? Zerar acima pivôs. E aí, no final, você fica com a matriz na forma escalonada reduzida, tá? Agora sim, escalonada reduzida, ok? Os pivôs estão aqui, tudo que está em cima delas é no nulo. E no meio pode aparecer coisas não nulas, tá? Bom,
Então, antes de aprender a fazer os passos do algoritmo, a gente vai ver para que serve chegar no final, tá? Vamos fazer exemplos onde você chega aqui, nessa situação, e tenta solucionar. Ou você chega aqui, na situação do segundo caminho, e tenta encontrar a solução, tá bom? Então, primeiro exemplo. Solução única. A solução única acontece quando você, a partir da matriz ampliada, você chega numa matriz que tem essa forma, tá? Vamos pensar num sistema de 4 equações, 4 incógnitas, tá? Você tem que chegar numa matriz dessa forma, vamos ver. Isso aqui é 3. Aqui tem menos 1, 0, 5. Tá. Essa tem que ser a forma para você ter solução única, tá bom? Então, as primeiras 4 colunas, primeiras 4 linhas, é uma matriz muito, muito especial. O que que tem de especial essa matriz, gente? É a identidade, né? Sim, esse é o nome que vamos dar depois, mas o que que tem lá de especial? A diagonal principal só tem os pivôs. Os pivôs, eles aparecem consecutivamente, certo? Sim, sim. É só isso. Eles aparecem consecutivamente e o primeiro pivô está na primeira posição, né? Lembre-se que às vezes o primeiro pivô não tem que estar na primeira posição, aqui, ó. Tá? O primeiro pivô não precisa estar aqui na primeira posição da matriz. Aqui sim. O primeiro pivô está na primeira posição, primeira linha, primeira coluna, e eles são consecutivos. Você desce e sempre tem um pivô, tá? Aí quando vai ter solução única, tá? Então como que você vai enxergar isso? Você começou com um sistema, vamos botar aqui, AX1 até A1, 4, X1, X4 igual a B1, por exemplo, tá? A2, 1, X2, até A2, 4, X4 igual a B2. Teria mais uma equação aqui, a última, A4, 1, X1, mais A4, 4, X2, X4 igual a B4, tá? Você começou com o sistema, fez as operações, quiser, pegou a matriz aumentada, fez as operações e chegou nessa matriz. Aí você escreve o sistema novo. Como ficaria o sistema novo? De um sistema cuja matriz aumentada seja essa matriz aqui. O que que eu escrevo? Então, lembre-se, para achar a matriz aumentada, você esquece as variáveis. Você só fica com os coeficientes. Como que você faz o processo oposto? Você tem a matriz e a partir dela quer montar um sistema. O que que você faz? É só colocar as variáveis, Com as variáveis. Então, o que que eu escrevo aqui no começo? escrever x1, né? Seria x1 multiplicado por 1, porque a gente escreve simplesmente x1, certo? Mais quem? Quem viria depois? O resto vai zerar tudo, né? Isso. O próximo seria 0 vezes x2, por exemplo, né? Mais 0x3 mais 0x4 igual a 3. 3. Quando tem o zero, a gente não escreve, né? E o mais também esqueça, porque o mais ficou à direita. Aí depois vem aqui a segunda, x2 igual a menos 1. A terceira ficaria x3 igual a 0 e x5 igual a 0, tá? Então, o sistema novo, ele já está te dando a solução, tá? Então, lembre-se só que a gente não colocou isso que está em vermelho, em verde. O que está em verde, a gente nunca escreve porque não tem informação.
Informação. x4 é igual a 5. Você colocou igual a 0. Obrigado. Quando eu tiver esses erros, por favor, não fique na dúvida. Me fale na hora, que aí facilita a vida de todos nós, tá bom? Obrigado. Tá certo? Então, quando tem solução única, vai acontecer essa situação. Você começou com o seu sistema, depois passou para a matriz aumentada, fez as operações com as linhas e chegou nessa forma de escada mais especial. Os pivôs estão consecutivos, tá? Você tem uma matriz onde os únicos elementos não nulos são todos iguais a 1 e eles estão consecutivamente dispostos nessa posição diagonal. A última coluna é formada por quaisquer números que aparecem no caminho que vão te dar soluções, né? Então, nesse caso, a solução vai ser qual? Solução do sistema original. Qual vai ser? Uma única solução, que é quem? x1 é igual a quem? 3, 3, menos 1, 0, 5. 0,5, tá? Solução. Única solução do sistema, tá? Então, esse é o caso mais bonito, assim, por dizer, né? Você chega numa única solução e a matriz final te dá a solução, sem precisar fazer mais nada, tá? Agora, vamos estudar outros 3 casos com matriz 3x3, tá bom? Alguma pergunta sobre esse exemplo aqui? Então, sistemas de 3 equações e 3 incógnitas. De novo, esses sistemas com 3 equações e 3 incógnitas são muito especiais. Nem sempre a gente quer a mesma quantidade de equações e a mesma quantidade de incógnitas, tá? Então, suponha que você tem um sistema assim, A1, x1, A1, 2x2, A1, 3x3, igual a B1, A2, 1x1, mais A2, 2x2, A2, 3x3, igual a B2, A3, 1x1, A3, 2x2, A3, 3x3, igual a B3, tá? Primeiro passo. Matriz aumentada. Matriz aumentada. A1, A12, A13, B1, A21, A22, A23, B2, A31, A32, A33, B3. Depois vem o passo que a gente ainda não aprendeu, operações com linha, né? Aí depois de uns certos passos, a gente tem, digamos, primeiro exemplo, temos a matriz 1, 0, 0, 0, 1, perdão, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 1, certo? Suponha que você chegou nessa matriz. Agora o sistema novo. Como fica o sistema novo? Então, lembre-se que é o processo oposto. Você tem a matriz e quer agora achar o sistema correspondente. Como que é? x1 igual a 0. Muito bem. Depois? x1 mais 2x... perdão, x2 mais 3x3 mais 2x3. Eita, pô. Igual a 0. E a última? A última é... Eita, inexistente, né? É inconsistente ainda. Seria 0 igual a? Igual a 1. Igual a 1, tá?
Essa equação faz sentido? Não. Não faz sentido, porque 0 e 1 são números diferentes, né? Isso aqui não faz sentido. Então, você diz o que do sistema? O que é que você pode falar sobre o sistema? Ele é inconsistente. Inconsistente, tá? Não tem solução. Sistema inconsistente. Tá? Então, você vai aprender com a prática que essa última coluna, ela tem uma informação especial, tá? Aqui você tem a forma escalonada, né? A forma escalonada, reduzida e tal. Mas quando você chega na última coluna, você compara, ó. Aqui do lado esquerdo tem zeros. E na última posição tem um, certo? Isso sempre vai te dar uma equação que não faz sentido. Então, sempre vai chegar no sistema inconsistente, tá? Então, das primeiras vezes, você vai fazer esse passo, né? Você pega a matriz e passa para o sistema novo. Aí, na última, você sempre vai escrever a equação inconsistente. Depois de um tempo, a informação você só tira já na matriz, né? Então, a última posição é 1 e as anteriores são todas nulas, né? Então, eu gosto de fazer assim, eu gosto de botar aqui um tracinho, uns tracinhos, para que no final você tenha essa clareza, tá? De que a última coluna te dá informação sobre a consistência ou não do sistema, tá? Beleza? Mas primeiro, antes de chegar a esse grau de observação, você vai escrever as equações e vai se deparar sempre com uma equação que não faz sentido, tá bom? Depois a gente vai dar nomes para isso, o posto, a matriz tem posto tal, o posto compara com o número de linhas, e aí você tem outras formas de reescrever essa informação da inconsistência, tá? Por enquanto, é isso, tá? É claro para vocês esse exemplo? Tá claro. Tranquilo, tranquilo. Agora, então, suponha que você começou com o mesmo, o sistema 3x3, fez as operações e tal, e você, no final, chegou numa outra matriz. Outra matriz é essa aqui, 1, 0, 3, menos 1, 2, 0, 1, menos 4, 2, 0, 0, 0. Tá? Então, pronto. Será que tem alguma inconsistência? Parece que não, né? Porque Parece que não, né? Você tem aqui a última coluna, aí você verifica o que acontece à esquerda, né? Esquerda, quando tem zeros, do outro lado também tem, então não tem nenhuma consistência ali, né? Bom, aí você escreve o sistema novo. Como fica o sistema novo? x1 e 1 mais mais 3x3. 3x3 igual a menos 1. Depois viria x2 menos 4x3 igual a 2. E a última equação é qual? 0 igual a 0. 0 igual a 0. No caso de cima, era uma equação falsa, né? E nesse caso aqui é Verdadeiro. verdadeira, mas não serve para nada, né? Serve para alguma coisa? Não. Não, então a gente não escreve quando não serve para nada. Informação que não diz nada, tá? Linha nula, a linha nula não diz nada, tá bom? Então você fica com duas, né? O próximo passo é qual?
É achar as equações paramétricas. Isso, equações paramétricas. Então, veja só. As variáveis que correspondem aos pivôs são quais? Cadê os pivôs? Os pivôs estão aqui. Quais são as variáveis que correspondem aos pivôs? X1 e X2. X2. A gente vai chamar essas variáveis de variáveis líderes ou variáveis dependentes, tá? X1 e X2 são chamadas variáveis líderes ou dependentes, tá? As outras são chamadas como? Variável livre, tá? Se tiver mais variáveis livres ou independentes, tá? Beleza? Aquelas que são líderes ou dependentes, elas vão ser aquelas que eu vou pegar como função das outras. As variáveis livres ou independentes vão ser os nossos parâmetros, tá? Essa é a forma de escolher os parâmetros. Os parâmetros sempre correspondem a variáveis que não estão na posição dos pivôs, tá? Então, o próximo passo é achar a equação paramétrica. Então, a única variável livre vai ser o nosso pivô, tá bom? X3 igual a T. E aí, como é a última, eu gosto de escrevê-la no final. Você vai ter que escrever 3 equações. A terceira, eu boto ela no final. X3 igual a T, tá bom? E esse T eu deixo um espaço aqui e vocês já vão ver por quê. Bom, nessas circunstâncias, quem é X1? Você isola o X1 da primeira equação. Como fica? Menos 1 Menos 3. menos 3 vezes quem? É x3. X3, que é chamado agora de T. T, muito bem. X2 agora ficou como? 2 mais 4 vezes T. Três. Beleza, então essas são as equações paramétricas, tá? Então faça sempre assim, as últimas variáveis que são as livres, você se escreve no final. Cada uma delas vai ser um parâmetro. Então você escreve T1, T2, T3, T4, e depois escreve as primeiras, já substituindo com os parâmetros e isolando das equações do sistema novo, tá? Outra forma de escrever isso é a seguinte, você pode escrever assim, x1, x2, x3 igual a quem? Então, você substitui, usando as equações paramétricas, cada entrada. Quem que eu boto aqui no começo? Menos 1 dos 3T. Ok? Vírgula 2 mais 4t, vírgula t. Tá bom? Ou escreve assim, ou escreve assim. Ou escreve as duas, para ser mais eficiente, né? E o que significa isso? Para cada valor de t, eu obtenho o quê? Uma solução. Uma solução. Quantas soluções temos? Infinitas, né? Infinitas, que dependem de quantos parâmetros? 1. 1. Então, temos um sistema consistente, indeterminado, com 1 grau de liberdade, tá? Isso a gente vai falar, dar nomes para essas coisas todas depois, tá bom? Beleza, é claro esse exemplo? Sim. O primeiro exemplo, incompatível, não tem soluções. Segundo exemplo, compatível, infinitas soluções. O terceiro exemplo deveria ser qual? O terceiro caso, qual é o terceiro caso? Com uma solução? Uma única solução. Como que tem que ser a matriz
chega para ter uma única solução. Identidade? Tem que ter aquela escada bem particular, né? Isso aqui, né? Os pivôs são consecutivos, né? E na última coluna aparece o quê? Pode aparecer qualquer coisa, tá bom? Certo. Caso. Ah, peraí, mas isso aqui. Não, esse caso a gente já fez, né? A gente fez no exemplo anterior, né? Eu tô aqui. Foi o primeiro que a gente fez, esse O foi primeiro, esse. né? Então, esse não é o caso que a gente quer. A gente quer sistema indeterminado, mas com 2 graus de liberdade, tá? A gente quer, de novo, um sistema consistente, indeterminado, mas com mais parâmetros, tá? Mais parâmetros agora. Deixa eu ver aqui. 1 menos 5, 1, 4, tá? 1 menos 5, 1, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, tá bom? É isso que a gente queria. Em outras palavras, aqui temos uma linha nula, né? Certo? Aqui queremos 2 linhas nulas. Ok? Como fica o sistema novo? Quantas equações tem no sistema novo? Apenas uma, né? Temos exatamente uma, que é x1 menos 5 x2 mais x3 igual a 4. 4. Beleza. Qual é o único pivô que a gente tem? Esse aqui, né? Só temos um pivô, correto? Sim. Correto, Então, professor. qual a variável livre? Qual a variável líder? Líder ou dependente, tá bom? E as outras são, como são chamadas? Livres ou independentes? São livres ou independentes. Quantos parâmetros que tenho agora? Independentes. 2. 2, que são exatamente o número de variáveis livres, tá? Então vamos fazer assim. x2 vai ser a primeira variável livre e vai ser nosso primeiro parâmetro. Eu sempre deixo um espaço aqui, porque pode aparecer o número. Eu vou chamar de T1, correto? A segunda variável livre vai ser o segundo parâmetro. Aí eu boto ali um pouquinho para frente, tá? Para ter uma certa estrutura de escada, tá? Aí depois você substitui os parâmetros nas equações que contêm as variáveis líderes, né? Então, x1 fica igual a quem? Isolando x1 dessa equação. Igual a quem? 4. 4. Por isso que eu deixo esse espaço em branco, tá? Para aparecer o 4. Mais quem? 5 T1 5 T1. menos T2. Pronto. Então, essa disposição é para isso. Você vai ter os T1 todos numa coluna, os T2 todos numa coluna, peraí. E os independentes, os que não têm variável, todos na primeira coluna, tá? Bom. Então, temos o quê? Bom, isso pode ser reescrito assim, ó. x1, x2, x3 igual a 4 mais 5 T1 menos T2, T1 e T2, ok? Então, como que esse sistema é nomeado, né? Ele é um sistema consistente, tá? Indeterminado. Indeterminado quer dizer o quê? Infinitas soluções. Exatamente. Quantos parâmetros você tem? 2. Aí a gente chama isso de grau de liberdade. Grau de liberdade 2, tá?
Você tem liberdade de escolher 2 das 3 para formar todas as soluções possíveis, tá? Então, essa é a diferença. Quando você tem infinitas soluções, e quando você tem indeterminado, você tem vários tipos de infinito. Aqui tem o infinito, dado por um parâmetro só, aqui tem infinito, dado por 2 parâmetros, ok? Para os exemplos. Professor, você Diga. escreveu aí consistente, indeterminado e grau de liberdade 2, não é isso? Isso. Certo, valeu. Tá ok. Bom, então, agora vamos só escrever uma definição que a gente vai usar daqui para frente. Definição. Então, dado um sistema consistente, um sistema, peraí, deixa eu ver isso. Um sistema. E agora, lembre-se, agora sistema está substituindo que frase? Matriz? Sistema de equações lineares. Isso, aqui eu vou fazer, assim, quando eu falar sistema agora, quer dizer, sistema de equações lineares, só para ser mais rápido e levando em conta nosso contexto. Nós estudamos somente esse tipo de sistemas, tá? Então, a menos que eu diga uma coisa diferente, sistema significa sistema de equações lineares, tá? Se o sistema é consistente e indeterminado, ou seja, significa essas duas palavras, consistente e indeterminado. Infinitas soluções. Exatamente. Um sistema com infinitas soluções. Então, o conjunto de equações paramétricas, conjunto de equações paramétricas, é chamado quando essas equações determinam todas as soluções possíveis. Determina todas as soluções pela substituição dos parâmetros pelos valores arbitrários, por valores numéricos arbitrários. Soluções pela substituição dos parâmetros por valores numéricos arbitrários. Arbitrários. Então, é uma maneira, assim, bem sofisticada de denominar as equações paramétricas, tá? Então, quando que as equações paramétricas são a solução geral? Quando você escolheu direitinho os parâmetros e as variáveis líderes, tá? Então, sempre que escolher as variáveis líderes do modo certo, quer dizer, sempre que escolher os parâmetros do modo certo, essas soluções, essas equações paramétricas são chamadas de solução geral. Quando que você fez a escolha certa? Quando os parâmetros são exatamente quem? As variáveis livres, sim.
livres, tá? Se você escolher esses como sendo os parâmetros, as equações paramétricas com certeza vão ser a solução geral. Se você não fazer essa escolha, pode acontecer que você esteja esquecendo soluções, tá bom? Bom, o que a gente teria que aprender a fazer agora? Agora a gente tem que aprender a fazer a parte que a gente pulou, né? Aqui, pulei essa parte aqui. Como é a partir da matriz original, chegar na matriz reduzida, tá? Então, esse é o próximo passo, aprender a usar o algoritmo para chegar na matriz reduzida ou na matriz escalonada reduzida, tá? Esse será um dos temas da próxima aula, né? E falar daquela situação, né? O algoritmo tem dois passos, se você fazer o primeiro, tem a opção de fazer retrosubstituição, isso vai ser chamado de processo de Gauss, ou continuar o processo de algorítmico para reduzir, e aí você tem o processo de Gauss-Jordan, tá? Então, quarta-feira a gente estuda método de Gauss, que é a primeira parte do algoritmo, e método de Gauss-Jordan, que é fazer o algoritmo completo, beleza? Beleza. Tá certo, gente. Ah, inclusive tem um cara aqui chamado Jordan. Só é verdade. O processo de Jordan, aí, tá certo? É sério, tá certo. Tranquilo, então, se alguém tiver alguma pergunta e quiser ficar, pode ficar. Se não, são dispensados e nos vemos de novo na quarta-feira, beleza? Boa semana para vocês. Até quarta. Beleza, professor, boa tarde. Valeu, gente. Valeu, professor. Até quarta. Valeu, professor. Boa tarde. Boa tarde, até. Boa. Obrigada, boa tarde, professor. Valeu. Valeu, professor. Boa tarde. Boa tarde. Valeu, professor. Boa tarde. Valeu, Arthur. Matheus. Professor, rapidão, deixa eu perguntar. Tipo, posso subir no slide, por favor? Só uma coisinha que eu não notei aqui. Você quer que Naquela eu volte? parte. E subir o slide, por favor. Um pouquinho. Aí? Mais um pouco. Pode subir. Mais um pouco. Mais. Aí. Pessoal, rapidão, nessa terceira equação aqui, ela é escalonada? Na terceira aí. Terceira Essa- matriz, se quiser, né? É escalonada? 0, 1, menos 2, 0 e 1. É escalonada aí, né? Essa aqui Qual? ou essa? Não tá aparecendo pra mim agora. É a terceira da esquerda pra direita. De cima pra baixo. Peraí, aqui tem 7 matrizes. Qual matriz que você quer? A terceira da esquerda pra direita. Então seria essa daqui, né? Exato. Ela é escalonada reduzida. Escalonada e reduzida, né? Valeu, obrigado. Escalonada reduzida. Ela é escalonada, você tem a escadinha aqui, né? Eu tô vendo. Temos 2 pivôs. 1 e 2. Foi Certo? porque quando começou a aula, né, eu pensei, tipo assim, pela escalonada, tipo 1, tinha que estar bem embaixo, sabe? Não poderia estar assim distante. Entendi. Porque tem um 2 no meio, né? E pode, é aceitável, né? Isso, pode. Eu tentei colocar aqui, ó. Pode ter coisas aqui. Tá? Pode Tá ter bom. coisas aqui, sempre. Tá bom, obrigado, professor. Até quarta. De nada. Até quarta. Tchau. É.